Mas, queridos, no nosso bate-papo de hoje eu queria deixar para vocês a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 18 em diante, que diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem ele não tem onde reclinar a cabeça. E o outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Esse texto ele é bastante interessante porque ele é tratado, direcionado especificamente para os discípulos de Jesus. Então, o nosso bate-papo de hoje eu queria conversar com os discípulos de Jesus. Assim como eu tenho tentado ser, eu acredito que você também tem tentado ser um discípulo de Jesus. E para isso precisamos entender o que é um discípulo. Discípulo, ele é um seguidor, ele é aquele que segue, é aquele que ele é um aluno, é aquele que é um aprendiz, é aquele que, por meio dos ensinos adquiridos pelo seu mestre, ele tenta copiar o seu mestre, ele tenta andar nos mesmos caminhos e passos que o seu mestre andou. Aí nisso já vem aquela frase que você tem que ter em mente: em seus passos, o que Jesus faria. Isso é até tema de filme. Então, quando a gente vê um texto como esse, me chama a atenção que seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo, a gente prova com que somos de fato discípulos de Cristo pelo fato de segui-lo, procurando executar a sua vontade. Então Jesus ele observou e percebeu que tinha muita gente ao seu redor. Eu quero te dizer com muita sinceridade que muitos estão seguindo a Jesus. Agora, poucos são de fato verdadeiros discípulos. Jesus sempre foi seguido por muita gente e ele sempre procurou, no meio daquela multidão que o seguia, fazer discípulos para si. Só que nem todos abriam mão muitas vezes de algumas coisas para de fato ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Algumas lições existem nesse texto que eu queria destacar para nós. É a seguinte, que existem duas situações. A primeira é que Jesus quer que cada discípulo entenda muito bem o que lhe espera. Ele disse aqui: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que Jesus estava dizendo para aquele discípulo: eu não te dou garantias. Então temos que entender que muitas vezes a gente tem servido a Cristo não por aquilo que de fato Ele é, mas por aquilo que Ele tem a nos oferecer. Quando Jesus diz uma lição como essa, não é que Ele está dizendo que Ele era um miserável e nem que os seus discípulos iriam viver de forma miserável. O que Ele está dizendo é que eu não te dou garantias. Aí você pode trazer a memória lá em Mateus capítulo 28, você pode avançar lá na sua Bíblia. Mateus capítulo 28, Jesus encerra o livro de Mateus, né? Ele é encerrado da seguinte forma: Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Preste atenção a isso aqui. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aqui a gente muitas vezes ensina de forma errada. Jesus está dizendo que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, se tivermos cumprindo o ID. Esse ID ele é imperativo, ele está dizendo vá, ele não está dizendo se tiver tempo, se conseguir um espaço na sua agenda, ele está simplesmente dizendo vá e faça assim. E eis que eu estou convosco, ele está querendo dizer acompanhando-nos todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é totalmente diferente de Jesus dizer: eu vou dar as garantias de que você não vai sofrer, de que você não vai passar por situações difíceis, de que você não vai ser perseguido. Nada disso está sendo dito aqui. O que está sendo dito é que ele estaria
conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e não nos livrando daquilo que poderia nos acontecer. A segunda coisa é que nada e nem ninguém pode ser um obstáculo na vida de um verdadeiro discípulo. A gente pode olhar esse texto friamente, pode até achar que Jesus foi frio, não foi de coração sentimental com aquele discípulo que tinha uma mãe para sepultar, e quando ele disse assim, ó, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Não, não é nada disso. O que ele está querendo dizer aqui, nada e nem ninguém pode ser um obstáculo na nossa caminhada com Cristo, seja um obstáculo para que a gente siga de fato a Ele como discípulo. Eu poderia traduzir essa situação aqui como muitas vezes é um filho que tem nos impedido de servir ao Senhor, é o trabalho que tem nos impedido de servir ao Senhor. É em situações, querido, que muitas vezes quando nós colocamos na balança, ela tem sido muitas vezes um empecilho para que a gente se dedique literalmente, integralmente ao chamado de Deus para nossas vidas. Para encerrar, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, preste atenção no si, ele não está dizendo que todos vão decidir seguir após ele, ele está dizendo que se alguém, ele está dizendo, e irá determinar agora nesse momento, critérios. Então, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Aí sim, você pode me seguir. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem, ele há de vir na sua glória, na glória do Pai, com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Temos dito que muitas vezes que a gente, quando encontra Jesus Cristo, a gente ganhou a vida. Isso é uma verdade. Mas que para que a gente ganhe essa vida, nós temos que primeiro abrir mão da nossa própria vida. Quando eu vi um texto como esse, eu acreditava firmemente que estava falando só de pecado, estava falando só de renúncia, de eu negar, de eu me negar. É também isso, mas muitas vezes o que o Senhor está querendo é muito mais do que isso. Ele está querendo a nossa própria vida. Eu não recebi a Jesus Cristo para ter os meus desejos e anseios atendidos. Eu recebi a Jesus Cristo para viver para Jesus Cristo. Então, eu gosto sempre de dizer isso, que se Jesus Cristo não fizesse mais nada pela gente aqui nessa terra, Ele já fez demais, que foi morrer na cruz por cada um de nós. Mas o que é que a gente vive? A gente vive em torno dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos anseios, e muitas vezes vivemos a nossa vida só em função disso, quando na verdade nós temos que entender que quando eu recebi a Jesus Cristo, eu morri para mim mesmo, eu morri para as minhas vontades, porque a minha vontade, ela passa a ser a vontade de Jesus para a minha vida. Então, meu desejo para essa semana é que a gente decida viver para Cristo como verdadeiros discípulos, como verdadeiros seguidores, como pessoas, como homens e mulheres de Deus, que o único objetivo de vida nesse momento é servir, agradando a Deus, fazendo aquilo que Deus espera de nós. Então, que você tenha uma semana abençoada e que em nome de Jesus você compartilhe essa palavra, inscreva-se no canal, comente, coloque lá se gostou, se curtiu, se não gostei. Toda a opinião que você dá, querido, é válida, porque vai nos ajudar a crescer. Então, propague a palavra de Deus, divulgue a palavra de Deus, e que em nome de Jesus essa semana seja uma semana sobrenatural sobre a tua vida, seja uma semana em que Deus revele-se mais e mais, seja uma semana em que Deus abra dos céus sobre a sua cabeça, e que nessa semana você venha a ser surpreendido pela potente mão do Senhor. Então, graça e paz, queridos, que Deus continue te abençoando.